Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de aposentadoria por incapacidade permanente. É isso mesmo que vocês ouviram. Que é o antigo nome, né, da aposentadoria, a aposentadoria por invalidez. Então, o que é a aposentadoria por invalidez? Bom, a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício pago ao trabalhador que está incapacitado de modo permanente de exercer a sua atividade profissional paga mensalmente a portadores de doenças incapacitantes e quem sofreu acidente capaz de gerar incapacidade para o trabalho e que também não possa ser reabilitado em outra profissão. Então, para ter direito ao benefício, o trabalhador ele precisa ter pelo menos 12 meses de carência e possuir qualidade de segurado na data da incapacidade. Bom, como assim? Bom, a carência é considerado o tempo mínimo necessário que se deve estar pagando o INSS. Assim, nesse caso, será necessário que o trabalhador ele tenha feito 12 contribuições ao INSS. Existem situações onde a carência ela é dispensada. Já a qualidade de segurado, ela representa o período que você tem direito a pedir os benefícios da Previdência. Assim, cumprindo a carência, o trabalhador ele pode ser considerado como segurado pelo INSS. Então, vale lembrar que a aposentadoria ela é somente concedida após a avaliação de perícia médica do INSS. Além disso, de acordo com os artigos 42 e 47 da Lei 8213 de 91, o benefício ele é pago enquanto persistir a invalidez. E o segurado ele pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos ou quando for convocado pelo INSS. Não é possível solicitar o benefício caso já tenha adquirido a doença antes de começar a contribuir. Somente se houver uma piora nessa doença. Tem uma lista de doenças que dispensam a exigência de carência para aposentadoria por invalidez, conforme disposto no artigo 151 da Lei 8213 de 91 e no anexo da IN 77 de 2015. Bom, atualmente conta com as seguintes enfermidades: AIDS ou HIV, que é necessário que o segurado demonstre a inabilitação ao trabalho, mas por vezes decisões judiciais elas concedem a aposentadoria por razões como preconceito ao paciente e a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Numa cidade interior, por exemplo, Parkinson também, que se trata de um distúrbio que afeta a capacidade motora do indivíduo, que passa a apresentar tremores incontroláveis e que pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade. A hanseníase também, que é conhecida como lepra, né? Que é uma doença infecciosa, bacteriana e ela danifica os nervos. Também a alienação mental pode dar aposentadoria por invalidez, que abrange os distúrbios mentais, que podem se manifestar de diversas maneiras, como a depressão, a esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo,
entre outras formas. A gente tem também a esclerose múltipla, que se trata de uma doença autoimune, crônica e incurável, que tende a se agravar com o tempo. A Covid-19 também é uma doença infecto-contagiosa, né, que compromete os pulmões do paciente. Ela pode resultar em sequelas como fadiga extrema, alterações respiratórias e doenças cardíacas. Mas nesse caso, é preciso saber onde a doença foi adquirida para fins de carência. Bom, a gente tem também a tuberculose ativa, que ela é uma doença bacteriana infecciosa e afeta principalmente os pulmões. Ativa, né, quando a doença ela está ativamente produzindo sintomas e pode ser transmitida para outras pessoas. Bom, a gente tem também a hepatopatia grave, que compreende um grupo de doenças que atingem o fígado, ocasionando deficiência funcional intensa. Outra doença que dá aposentadoria é a neoplasia maligna, que é o câncer ou tumor maligno. E também a radiação por medicina especializada, que é a radiação ionizante proveniente dos aparelhos de raio-x, que ela danifica as células, causa doenças graves e danifica o material genético ou DNA. E pode levar à morte. Então, a medicina nuclear, ela utiliza as radiações alfa, beta e gama. Não ocorrem efeitos colaterais significativos se o tempo de exposição do trabalhador for observado com cautela. Porém, esse tipo de atividade causa consequências graves, né? Pela cumulatividade, caso as partes do corpo elas sejam expostas às partículas e rádios. Então, geralmente, a probabilidade de desenvolvimento de câncer pelo organismo. Bom, o trabalhador, então, da área médica que não pode mais trabalhar em decorrência de exposição, né, em seu ambiente de trabalho, ele tem direito aos benefícios, né, ele pode ter aí aposentadoria por invalidez. A doença de Paget também é outra, que é a doença de Paget-Osteite deformante, que incapacita a medula óssea e os ossos, sendo crônica e incurável. Esse distúrbio do esqueleto humano gera o aceleramento da renovação dos tecidos ósseos em determinadas áreas. Então, ocorre que um osso, ele aumentado e mole, substitui a matriz normal, causando deformidades, dor e incapacidade para o trabalho. Então, cabe aposentadoria por invalidez. Nefropatias graves, que são doenças que afetam os rins, excluem as condições de ter uma vida normal e de poder trabalhar. Então, normalmente, elas apresentam uma evolução aguda ou subaguda ou crônica e causam danos, né, acarretando a insuficiência renal. Então, essa insuficiência ela é classificada por estágios, podendo ser identificada como pré-dialítica ou terminal. A gente tem também a paralisia irreversível incapacitante, né? Que é aquela paralisia irreversível e incapacitante que acontece quando há o prejuízo da via motora, da sensibilidade e da capacidade de movimentar um músculo, causando a lesão degenerativa. Enquadra-se nesse conceito, né, a triplegia, paraplegia, tetraplegia, entre outros. A cegueira também dá aposentadoria por invalidez, que a cegueira é a perda parcial ou total da visão, que pode acontecer em decorrência de patologias, traumas oculares ou por características genéticas, impedindo o indivíduo de ser inserido no mercado de trabalho. Pode ser resultado de retinopatia hipertensiva ou diabética e glaucoma, por exemplo. A gente tem também a cardiopatia grave, né? Que a cardiopatia grave ela é uma doença crônica que ela atinge o coração, impedindo o trabalhador de realizar esforço físico. A cardiopatia congênita, né? Que se caracteriza por defeito na formação do órgão,
ou insuficiência coronariana, arritmias complexas, hipertensão arterial. A gente tem também a espondiliartrose anquilante, que é uma doença inflamatória crônica caracterizada por uma lesão na coluna, em que as vértebras, elas fundem-se umas outras, resultando em uma dificuldade para movimentar a coluna fora a dor, né? Bom, o cálculo, então essas doenças, elas geram incapacidade. Bom, o cálculo, né, da incapacidade acidentária, ela poderá ser 60% do salário com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos no caso dos homens, né, e 15 anos no caso das mulheres. Então, essa é a aposentadoria. Então, vamos lá. Por exemplo, um segurado homem com 20 anos de tempo de contribuição, ele tem 60% do salário de benefício, 30 anos de tempo de contribuição, então ele vai ter 80% do salário de benefício. 40 anos de tempo de contribuição, ele vai ter 100% do salário de benefício, né? Então, a mulher, 15 anos de tempo de contribuição, ela vai ter 60% do salário de benefício. 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter 90% do salário de benefício. 35 anos de tempo de contribuição, ela vai ter 100% do salário de benefício. Então, agora, a aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, aqui eu acabei de falar, não é acidente de trabalho. Essa, se for acidente de trabalho ou doença profissional, ela corresponderá a 100% do salário de benefício, o que leva em consideração todos os salários de contribuição desde julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Não é difícil notar que essa mudança no cálculo, né, representa uma perda significativa de renda do segurado, que se tornar incapaz de forma permanente para o trabalho, salvo na hipótese, né, da incapacidade ter resultado de acidente do trabalho. Bom, em situações que são semelhantes ao acidente típico, né, em casos de doença profissional e de doença do trabalho. Bom, isso porque o auxílio por incapacidade temporária, que é a nomenclatura do auxílio doença, ele continua tendo como renda mensal inicial o equivalente a 91% do salário de benefício. Agora, calculada a média sobre todos os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Bom, como está indicado, né, no artigo 72 do regulamento com a redação conferida pelo decreto 10.410 de junho de 2020, esse decreto 10.410, ele tratou de revogar expressamente a disposição antes contida, né, no artigo 36 do regulamento anterior, transcrita, impossibilitando em tese sua invocação em situações ocorridas após 30 de junho de 2020, já que, como preconiza a jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. E a súmula 557 do STJ tende a ser revista, se não até cancelada. Então, exemplificando, um segurado homem com menos de 20 anos de contribuição que vinha recebendo auxílio doença na base de 91% da média dos seus maiores salários de contribuição, equivalente a 80% do período contributivo, como era antes calculado. Ter sido o benefício concedido, né, antes da emenda constitucional 103, caso tenha direito à aposentadoria por incapacidade permanente, sem origem em acidente do trabalho ou doença ocupacional, antiga aposentadoria por invalidez,
reconhecido apenas após 30/6/2020, que foi a data da publicação do Decreto 10.410, ele vai ter o benefício reduzido para 60% da média de todos os salários de contribuição. Então, o mesmo exemplo se aplica a um segurado, né, do sexo feminino com menos de 15 anos de contribuição. Em suma, o critério de cálculo da renda mensal inicial para a incapacidade permanente não acidentária se tornou idêntico ao da aposentadoria programada ou voluntária, em que o segurado, aposentadoria por idade, que o segurado homem terá que concluir 40 anos de tempo de contribuição e a segurada mulher 35 anos de tempo de contribuição para obter 100% da média. Bom, existe também um complemento na aposentadoria, que o beneficiário que possui tais doenças que eu acabei de falar, né, precisa de cuidado de terceiros e além de outras doenças que precisa de cuidados de terceiro, com alimentação, com higiene, para sair na rua. Então, ele tem direito de um acréscimo de 25%. Aí pode ser Alzheimer, pode ser qualquer outra doença. Então, só aqueles que são aposentados por invalidez. Já aquele que recebe aposentadoria por invalidez precisa comprovar a sua situação por meio de uma nova perícia que pode ser realizada em uma unidade do INSS, domiciliar ou pode ser hospitalar, caso o aposentado não possa se locomover. E o aposentado que retornar voluntariamente às suas atividades de trabalho, ele terá a sua aposentadoria automaticamente cancelada, logo a partir da data do retorno. Bom, em caso de morte, o acréscimo dos 25% não é incorporado à pensão por morte. Portanto, essas são apenas algumas doenças que geram aposentadoria por invalidez, essas que eu falei agora há pouco. É importante dizer que não basta você estar doente, não basta a doença, você precisa estar incapacitado para o trabalho. É indispensável você estar atento ao cumprimento dos processos exigidos, além de atender aos requisitos legais. Então, por esse motivo, você precisa contar com uma ajuda especializada, que é o mais indicado para você ter êxito no encaminhamento dos seus requerimentos. Então, você precisa... E outra coisa, você passou pela perícia, se a perícia não conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, você tem que recorrer. Normalmente a perícia vai te dar um auxílio-doença e depois vai conceder a aposentadoria por invalidez. Mas o INSS, ele cancela, ele vai te chamar na perícia, a famosa levanta-te e anda. Ele manda você embora, mas eu estou todo estourado. Problema seu, você vai ter que voltar a trabalhar. Então, para que não ocorra isso, o interessante é você ou fazer um recurso administrativo ou entrar com uma ação judicial. Eu prefiro ação judicial porque o recurso administrativo, eles mesmos que vão julgar e eles não vão ser contra o parecer do perito deles mesmo. Então, eu aconselho a procurar a justiça. Claro que você vai ter que levar exames médicos atualizados, não adianta você levar o exame de 2010. Você tem que levar um exame médico atualizado, comprovando a sua doença, tá? Então, você precisa desses cuidados. Quem tem mais de 60 anos não vai ser chamado, aquele que tem mais de 55 recebe o benefício há mais de 15 anos não vai ser chamado. Já o auxílio-doença é chamado, não tem como. Mas aposentou, tem mais de 60, esquece, não te chamam mais, ok? Mas agora, se eles desconfiarem de uma fraude, E outra coisa, como já aconteceu, a gente já teve casos de fraudes, já teve caso da pessoa ir lá pedir, falar que estava com um problema, que não conseguia andar. Isso um médico meu que falou, que ele é perito do INSS, ele falou, Tatiana, a pessoa pediu, e aí eu examinei, a pessoa falou que era paraplégico, eu examinei e tinha músculo, o músculo não estava atrofiado. Daí eu peguei e avisei a gerência do INSS, mandei uma pessoa atrás, né, desse segurado. E quando chegaram, a pessoa
já saiu imediatamente, ele pediu para a pessoa esperar, e assim que a pessoa foi liberada, já tinha alguém seguindo. E aí pegaram essa pessoa carregando um engradado de cerveja, ele tinha um bar, e em pé, carregando um engradado de cerveja. Tiraram fotos, isso é fraude. E aí pediram de volta tudo que ele tinha recebido. Então precisa tomar cuidado, tem gente aí que vai... Que chega no INSS, fala que não faz todo um drama, às vezes até consegue, mas eles vão ver Facebook, eles vão analisar todo o seu histórico. Uma outra segurada que era aposentada, que perdeu o benefício, pois que ela tinha uma depressão grave, esquizofrenia, depressão, um monte de problema. Aí ela tira uma foto super feliz. Ai, como eu tô feliz hoje, numa cachoeira, tal, super feliz. Quer dizer, o benefício foi cancelado. Então, precisa tomar cuidado. Às vezes, ela estava até naquele dia feliz. Ou você vai pedir um auxílio doença, você vai toda pintada, toda com a unha feita. Quer dizer... Quem está doente, às vezes aquele dia eu entendo, aquele dia você acordou bem. Só que o perito não vai ver por esse lado, que aquele dia você acordou bem. Ele vai cancelar o seu benefício. Então, tomem cuidado, façam. Vocês têm que ir atrás, têm que entrar com ação. Procura, se você tiver um médico que possa auxiliar nesse processo, é legal, que ele possa ir junto, é bacana. Que ele possa atuar como assistente técnico, vale muito a pena. Mas, assim, não deixe de ir atrás do seu direito, porque se você deixar, o INSS, a ideia é cortar mesmo, cortar a maioria dos benefícios, e aí quem quiser, que procure a justiça. Quem não, volta a trabalhar. Eu estou cansada de ver gente voltar a trabalhar, mesmo doente, você fala, você não vai entrar com ação? Ah, não, olha, deixa. É muito trabalho, eu prefiro deixar, eu vou trabalhar, mas você está doente, vai ter um agravamento. Ah, tudo bem, quando agravar e acabar, aí a gente já pede aposentadoria por invalidez. Então, quer dizer, você vai acabar com a sua saúde porque o INSS não quis conceder antes, você já está com um problema, você vai piorar, porque aí você vai, se você tem um problema sério de coluna, você vai ficar... paraplégico, você vai fazer um monte até chegar num ponto que você estourou tudo. É complicado, né? Então, sabe, não deixa chegar nesse ponto. Peça antes, entre antes com uma ação, vá atrás dos seus direitos, porque a perícia do INSS, a gente sabe que ela é muito dura e que a ideia realmente é cancelar os benefícios. Então, não faça isso. Se você estava recebendo ou se você nem conseguiu receber, entre com uma ação, corra, procure seus direitos, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.